da igreja Videira, lá em... Oh, você está querendo orar também? Você vai daqui uns dias você vai orar, vou deixar você orar, tá? Pastor Ricardo já tem participado com a gente online, né? Algumas vezes, no tocante à gestão de células, porque a igreja Videira, ela é uma igreja totalmente em células, e ela se tornou para mim até um modelo, né, importante de aprendizado para nós termos uma igreja bem cuidada, ganhar muitas almas e cuidar bem de todas elas. E o pastor Ricardo é pastor da Videira em Ipatinga, também já temos a Videira em Caratinga. O pastor Erickson está aqui, levando sua mão junto à sua esposa. A igreja está abrindo aqui em Caratinga, e olha, se alguém aqui não está congregando em algum lugar, e depois quiser procurar os irmãos, procure, a igreja veio para somar em Caratinga, graças a Deus por isso, de fato uma igreja muito abençoada, e nós louvamos a Deus. Pastor Ricardo, seja instrumento de Deus na nossa vida. Obrigado. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Um prazer estar aqui essa noite, me sinto honrado de ter sido lembrado pelo pastor Elan, e o convite nessa conferência poderosa, cujo tema é santificai-vos. Eu gostaria de liberar uma palavra nesse sentido, a respeito da santidade. Antes disso, feche seus olhos por um instante, peça ao Espírito Santo para ministrar o seu coração, que o Espírito possa trazer luz, revelação, entendimento. Pai, nós oramos, ó Deus, pela comunidade Águas Vivas, os irmãos que estão aqui nessa noite. Pai, nós queremos pedir ao Teu Santo Espírito, que possa ministrar o coração de cada uma dessas pessoas, dos meus irmãos, trazendo revelação, luz, entendimento. Pai, concede também a mim palavras espirituais, que possam traduzir as realidades do Teu Espírito. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero compartilhar algo para você sobre a santidade, e o tema da minha palavra é: a graça é a raiz e a santidade é o fruto. Fala assim comigo: a graça é a raiz e a santidade é o fruto. Então, como é que você lida com uma árvore? Você não lida, vamos supor, uma jabuticabeira. Uma jabuticabeira, para ela dar jabuticaba, né, ela não fica lá gemendo, fala, vai dar uma jabuticaba agora, vai nascer, pluf, nasceu uma jabuticaba. Não, não é assim. O que você tem que fazer com a árvore? Tem que irrigar, adubar, tirar, né, as ervas daninhas que porventura tentam impedir aquela árvore de receber um nutriente adequado. Da mesma maneira com a sua vida cristã. A santidade, ela é fruto, ela é resultado. O que você tem que se preocupar é com a raiz, com o tronco, com o alimento que você recebe. E olha, toda a provisão de Deus para as nossas vidas, em todas as áreas, sem exceção, ela é uma pessoa, ela é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o eu sou. Ele é a provisão para você ter um casamento abençoado, Ele é a provisão para você ter cura de enfermidade, Ele é a provisão para a sua vida financeira, Ele é a provisão para você viver em santidade. E é sobre isso que eu quero ministrar. Lá em 1 Pedro, não sei se projeta, pastor? Lá em 1 Pedro, projeta para mim, por favor, capítulo 1, versículo, vamos começar no 16 primeiro. Pode ser na revista atualizada. No versículo 16, Pedro vai dizer assim: sede santos, porque eu sou santo. Fala comigo: sede santos, porque eu sou santo. Então, a primeira coisa que você precisa entender ao lidar com a palavra de Deus é que você não pode pensar ali textos bíblicos, né, e soltá-los aleatoriamente. A palavra de Deus tem um contexto em que ela foi escrita. O primeiro contexto que você deve analisar é se está no Novo ou no Velho Testamento. Isso faz toda a diferença. Então, por exemplo, alguns irmãos perguntam: pastor, lá na Bíblia eu vejo que Deus está prometendo juízo, e o juízo veio realmente sobre as pessoas, está lá nos Reis, Deus falava, vou executar meu juízo, e o juízo vinha. Aonde está escrito? No Velho Testamento. Qual que é a grande diferença? É que o Velho Testamento foi antes da obra da cruz. Na obra do Calvário foi o maior feito de Deus
para com a humanidade, o Filho de Deus que nunca cometeu pecado, nunca errou nada, nem em pensamento, nem em intenção, muito menos em atitude, ele foi para a cruz levar todo o juízo, toda a maldição de Deus no nosso lugar. Por isso que no Velho Testamento ainda tinha juízo, mas e no Novo? No Novo Testamento, o juízo que pesava contra nós veio sobre o Senhor Jesus Cristo. E agora nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Posso ouvir um amém dos irmãos? Um outro contexto que você tem que analisar ao ler a palavra de Deus. Quais os versículos que vêm antes, que vêm depois, que podem então trazer ali o contexto, o entendimento claro que aquele versículo está inserido. Então, nesse versículo, de 1 Pedro 1, versículo 16, nós vamos voltar lendo a partir do versículo 13, para entender o contexto em que ele está escrito na palavra de Deus. Lá no versículo 13, pode voltar aí por favor, o apóstolo Pedro começa dizendo assim: por isso, cingindo o vosso entendimento. Não é um português aí rebuscado, bem bonito. O que significa isso? Entendimento é mente. Então Pedro está dizendo o seguinte, olha, cingir, o verbo cingir é usar, use o seu entendimento, pense com clareza, seja sensato. Então ele fala, use o seu entendimento, sede sóbrios, seja sensato, entenda as coisas mediante a palavra de Deus. E ele continua dizendo, e esperai inteiramente, aonde, meus irmãos? Na graça. Esperai inteiramente na graça. A minha dificuldade é o meu casamento, eu estou tendo problemas de relacionamento. A exortação da palavra de Deus é, espere inteiramente na graça de Deus. O meu problema é uma enfermidade física. A palavra de Deus, a exortação é, espere inteiramente na graça. O meu problema é financeiro, eu estou tendo dificuldade. A palavra de Deus é, espere inteiramente na graça. Pastor, mas por acaso isso é uma panaceia, um remédio que cura tudo? Está acertando direitinho. A graça de Deus, ela é a solução para todos os nossos problemas. Porque a graça não é uma doutrina, a graça é uma pessoa. A graça é a provisão de Deus sem merecimento algum. Mesmo porque o homem jamais teria condições de alcançar algo diante de Deus, confiado no seu próprio merecimento. Primeiro porque Deus, Ele é tão rico, que Ele não tem necessidade de vender nada, nenhuma bênção. E mesmo que Ele fosse vender, você é tão pobre, que você não daria de comprar, não daria conta de pagar. Então o que Deus fez? No seu amor, na sua graça, Ele proveu tudo em Cristo Jesus. E aí Pedro diz, olha, espera na graça. Agora eu pergunto para os irmãos, quem está esperando na graça? Ele está esperando tribulação? Quem está esperando na graça? Ele está esperando má notícia? Ele está esperando juízo, castigo? Não! Quem está esperando na graça, todos os dias ele acorda pela manhã e fala, esse é o dia que o Senhor fez, eu vou me regozijar e alegrar nele, eu creio, meu Pai tem preparado boas notícias para a minha vida, eu vou viver um dia abençoado, eu vou ser surpreendido pela bondade e pela graça de Deus, porque a palavra diz, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então quem espera na graça, filho, ele só espera coisa boa, ele só espera boas notícias. E Pedro continua dizendo, olha, espere inteiramente na graça, que vos está sendo trazida na revelação de quê? De Jesus Cristo. Então olha só, como que a graça te é trazida? Na revelação de Cristo, da pessoa de Cristo. É na revelação dos seus pecados, é na revelação do quão falho você é na revelação do juízo, da ira de Deus? Não, é na revelação de Cristo. Então olha a sequência, você recebe graça de Deus, daqui a pouco eu vou aprofundar um pouco com os irmãos. Essa graça de Deus, ela produz em você santidade. E como é que essa graça de Deus é trazida na sua vida? Pedro está dizendo, quanto mais você conhece,
o Senhor Jesus. Quanto mais você se dedica em conhecer a sua obra, conhecer o seu amor incondicional, conhecer a sua graça, o seu favor imerecido, mais graça está sendo acrescentada na sua vida. E aí então nós chegamos no versículo 14, que ele diz: como filhos da obediência. Você é filho da obediência. Você não é filho mais do maligno. Você não é mais, filho, você não habita mais no império das trevas, mas você foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Então você agora é filho da obediência, porque o seu Pai, Ele é um Deus de obediência. Então é isso que você é a sua identidade. E Pedro vai dizer, como filho da obediência que você é, não é algo que você conquistou, é algo que você recebeu, crendo. Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, se você é filho da obediência, como seu pai é obediente, como seu pai é santo, santidade, obediência, segundo ele é santo, ou seja, obediente, aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque o seu Pai é santo e você foi separado para Ele, então você também é santo. E aí o versículo 16 diz, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então a questão aqui não é você tentar ser, é uma questão porque você já é. E essa palavra santo, por causa de tradição religiosa, muitas pessoas associam santidade à ausência de pecado. Mas santidade não é ausência de pecado. O contrário da palavra santo é comum. Então, por exemplo, olhando lá o Velho Testamento, coisas e animais, eles poderiam se tornar santos ao Senhor. Então, por exemplo, tinha um boi. O boi estava lá no pasto, era um boi comum. Mas aí, a pessoa pega aquele boi e traz para o tabernáculo ou para o templo, e consagra ou dá aquele boi para o Senhor. Aquele boi passa a ser agora santo, porque ele foi dado, foi consagrado ao Senhor, foi tirado do meio de bois comuns e trazido para a casa de Deus. Assim sou eu e você, nós éramos pedras, no meio de um pedregulho, lá fora. Mas aí o que aconteceu? Nós fomos trazidos para a casa de Deus, fomos alcançados pela graça do Senhor, e porque nós cremos, a palavra de Deus diz que nós fomos transformados em pedras vivas, e nós estamos sendo edificados para a habitação de Deus. Então é alguém que foi separado. Santo quer dizer separado, consagrado. Mas santo também, quando nós até ministramos a canção aqui, da sarça ardente, a Bíblia diz que o Senhor foi conversar com Moisés, e a sarça estava pegando fogo, mas não se consumia, uma coisa maravilhosa de se ver, e chamou a atenção de Moisés, imediatamente Moisés quis chegar perto, aí o Senhor fala, para, tira as sandálias, porque a terra em que você está pisando é terra santa. Mas será que essa terra ainda hoje é santa? Não. Aquela terra naquele momento era uma terra santa, porque aquele que é santo estava ali. Da mesma maneira eu e você, nós somos santos não é por causa do nosso comportamento, nós somos santos porque nós somos separados para Ele, consagrados, nós não somos pessoas comuns, e nós somos santos também porque aquele que é santo habita dentro de nós. Isso faz toda a diferença, porque quando você tem revelação de quem você é em Cristo, de que é a mesma coisa, eu ouvi um exemplo uma vez, eu achei muito interessante. Então, por exemplo, você está andando para a rua fora, aqui em Caratinga, não conheço a cidade assim, só da BR-116, E aí você está andando em Caratinga com R$10 no bolso, você anda normalmente na cidade, no centro aí, mas agora você foi ao banco, e você pegou lá R$50 mil em espécie, e você guardou esse dinheiro todo espalhado na sua roupa. Como é que você vai andar na rua? Vai mudar. Se você, por exemplo, vai pegar uma condução, você já olha quem está, se alguém encosta em você, você olha cismado. Por que você mudou a sua atitude?
porque agora você percebeu que tem algo valioso, você está carregando algo valioso. Agora imagine, se isso é com 50 mil reais, agora imagina com o Espírito Santo de Deus. Filho, Ele habita dentro de você, isso faz toda a diferença. Você não tem que ensinar para as pessoas como elas devem se vestir, quais as palavras elas devem usar, você tem que aprender quem é que habita dentro de você. É o Santo, o Espírito Santo de Deus, que é Deus. Então isso faz toda a diferença, porque Ele é santo e habita dentro de mim, eu sou santo também. Agora há uma coisa interessante, a diferença entre justo e santo. Justo não tem gradação. Não existe uma pessoa que é meia justa ou meio inocente. Justiça não, ou você é inocente, inculpável, ou você é culpado. Assim é a sua justiça. Nós recebemos o dom da justiça. Nós somos declarados justos. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então você já é plenamente justo. Agora, santo tem gradação. Por quê? Você, quando nasceu de novo, você foi separado. Você é santo. Mas você pode ser mais santo. Na medida em que você se consagra mais a Ele, você está crescendo em santidade. Então, tem irmãos mais santos, mas não é comportamento, é consagração. Mas também, como você é santo, porque aquele que é santo habita dentro de você, quando você se enche dele, Paulo vai dizer aos Efésios, né, não vos conformeis, né, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, quando você está se enchendo do Espírito, está se enchendo do Santo, você está sendo mais santo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, santidade tem gradação também. Você pode crescer em santidade. E aí, avançando nesse assunto de santidade, eu quero compartilhar com você Hebreus 12, do versículo 14 ao versículo 17. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Segui a paz com todos. Então, a exortação bíblica é, você tem que ter paz. Paz com o cônjuge, paz com os filhos, paz com o colega do trabalho, paz na vida da igreja, paz lá nos seus relacionamentos familiares, com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então olha só, eu disse para você que a graça é a raiz e a santidade é o fruto. Então o que a palavra de Deus está dizendo? Está exortando você a seguir a paz com todos e está exortando você em santificar-se, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, olha a sequência. A graça de Deus. Quanto maior revelação você tem com a graça de Deus e da graça de Deus, revelada em Cristo Jesus, mais frutos de santidade, obediência, você vai produzir. E aí o que a Bíblia diz? Que você vai receber uma recompensa. Que recompensa é essa? Você vai ver o Senhor. O que Pedro diz? Que a graça nos está sendo trazida pela revelação, pelo conhecimento do Senhor. Então olha o círculo virtuoso, né? Você conhece a graça, você responde, frutos de santidade, o Senhor fala, vou te recompensar, olha como é que você está sendo obediente, olha como é que você está se santificando, vou te mostrar mais o Senhor. Você vê mais o Senhor, mais graça você recebe, mais frutos você produz. E qual esse círculo virtuoso está sendo produzido na sua vida através de quê? Da graça de Deus, do favor imerecido. E aí o autor de Hebreus, volta lá para o versículo 15, o autor de Hebreus vai dizer, atentando diligentemente, presta atenção, seja diligente. Aqui em Hebreus manda você ter diligência. O contrário de diligência é negligência, displicência. Então é para você andar focado. Lá em Pedro, fala para você ser sóbrio, vigilante. Aqui o autor de Hebreus está dizendo, fica atento, seja diligente. Para quê? Para que ninguém seja faltoso. De que maneira eu posso ser faltoso? Separando-se da graça de Deus.
Então veja que o texto de Hebreus e o texto do apóstolo Pedro, ambos estão falando da graça de Deus. Por que você alcança santidade? Por que você, é santo? Porque é santo o nosso Deus? Porque você espera inteiramente na graça, segundo o apóstolo Pedro. E aqui em Hebreus está dizendo, olha, não se separe da graça de Deus. Não se separe da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Então presta atenção. O texto de Hebreus começa dizendo, tenha paz com todos. Em oposição a essa paz, está dizendo aqui, se você decair da graça, se você se separar da graça de Deus, vai surgir raiz de amargura. Quem é amargurado, quem é ressentido, não consegue ter paz com todos. Se você vive um casamento cheio de amargura, de ressentimento, falta de perdão, não consegue ter paz nesse casamento. Mas em oposição, e aí, continuando aqui da raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então olha só, raiz de amargura contamina, o ambiente fica carregado. Quem está se permitindo guardar ressentimento e amargura no coração, ele não consegue viver em paz, não consegue, porque está em oposição. Mas aí o texto diz, versículo 16, nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú. Então presta atenção, amargura e ressentimento está em oposição a seguir a paz com todos, e santificação está em oposição à impureza. Eu sei que no nosso português impureza fica uma palavra meio leve, né? Ah, fulano é impuro, mas impureza é algo que está ligado, é da palavra pornos, ou porneia, ligado à impureza sexual, ligado à pornografia, ligado à prostituição. E aqui o autor de Hebreus está trazendo um exemplo lá do Velho Testamento, o exemplo de Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Então presta atenção, vamos recapitular aqui lá em Esaú. Quem foi Esaú? Esaú foi o irmão gêmeo de Jacó, ambos filhos de Isaque. A Bíblia diz que Rebeca estava grávida, e aí na hora de nascer, ia nascer um primeiro, o outro nasceu, e Jacó nasceu agarrado ao calcanhar, do seu irmão Esaú. E a Bíblia diz que Esaú então foi o primogênito. Ele não escolheu ser primogênito. A primogenitura foi uma graça de Deus. Ninguém escolhe nascer primeiro, nem em qual família vai nascer. E o primogênito naquela época, ele tinha alguns benefícios. Tinha graça sobre a vida dele. Primeiro, ele recebia a herança em porção dobrada dos outros. Então, se Jacó era o mais novo, Jacó ia receber 1/3 e Esaú 2/3 da herança. Segundo, ele ia receber a bênção de ser o sacerdote daquela casa, o profeta. Era tudo para o primogênito Esaú. Mas a Bíblia diz que certa vez ele chegou em casa, estava com fome, sentiu o cheiro da comida, uma sopa de lentilha que Jacó havia feito, e ele falou, me dá do seu guisado aí, da sua comida. E Jacó falou com ele, eu te dou, mas primeiro você vai me vender o direito de primogenitura. Aí Esaú falou, para que me serve esse direito? Ele desprezou a graça de Deus, a bênção de Deus. E aí ele falou, pode ficar, e comeu. Passaram-se anos, Isaque já estava para falecer, para morrer. Isaque então vai liberar a bênção. Jacó, juntamente com a sua mãe, Jacó veste lá roupa de Esaú, veste um pelo, para parecer que ele é peludo, porque ele era liso, e aí ele engana seu pai, e Isaque então libera a bênção da primogenitura sobre a vida de Jacó. Passou um tempinho, Esaú chegou. Quando Esaú chegou, Isaque percebeu que havia cometido um engano, e Esaú fala, pai, me dá minha bênção. Isaque fala, não tem como dar, eu já liberei a bênção sobre a vida de Jacó. Pai, me dá, eu tenho uma outra bênção. Não, já liberei tudo sobre a vida dele. Por causa disso, lá em Gênesis, a Bíblia diz que Esaú ficou
ressentido, amargurado, se encheu de ódio, porque ressentimento e ódio andam juntos. E o que ele foi fazer? Foi procurar mulheres de outras tribos. Ele se contaminou com impureza sexual. Por que ele se contaminou? Porque ele decaiu, ou ele abandonou a graça de Deus. Pastor, mas está lá no Velho Testamento. Pois é, mas Abraão, Paulo vai dizer que Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Não tinha a lei de Moisés ainda. E o que aconteceu? Abraão foi justificado pela fé, não por obras. Então Esaú vinha dessa linhagem. Esaú vinha debaixo dessa bênção. Mas pastor, onde que está a graça aí? Esaú, desde pequeno, né? Ele sabia que o seu pai, Isaque, gostava de comer animais. Então ele se tornou um exímio caçador. E ele caçava o tempo todo para agradar o seu pai. E agora, na hora da bênção, ele não recebe a bênção. O que adiantou ter feito tudo? O que adiantou ter arriscado minha vida no meio do mato, da floresta, para caçar um animal, para satisfazer meu pai? Não adiantou nada. Esse é o ressentimento. E porque ele se ressentiu, qual foi o outro fruto que surgiu na vida dele? Impureza. E aí olha só. Pois não achou lugar de... Continuando a leitura do texto. Pois não achou lugar de arrependimento. Embora com lágrimas o tivesse buscado. Isso aqui é interessante. Esaú, ele chorou com o pai dele. Pai, me dá a bênção. Muda de ideia. A palavra arrependimento é metanoia, mudança de mentalidade. Muda de ideia, pai. Mas a Bíblia diz que Isaque não mudou. Ele não achou lugar de arrependimento no coração de Isaque. Isaque não mudou de ideia e a bênção permaneceu com Jacó. Então presta atenção, é muito sério abandonar a graça. Qual que é a contraposição à graça de Deus? É o merecimento, é a justiça própria, é querer fazer algo para agradar a Deus e receber em troca. Não há nada, nada que nós possamos fazer que nos torne merecedores de alguma graça de Deus. É tudo por causa do seu favor imerecido. Então, vamos voltar lá? Versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso. Então, qual que é a falta aqui? Separando-se da graça de Deus. Qual que é, vamos dizer assim, o texto-chave, tanto do texto de Hebreus, quanto do texto de 1 Pedro que eu li com os irmãos? Separar da graça de Deus. Pastor, o que é separar da graça de Deus? É perder a salvação? É andar em pecado? Não. Paulo vai dizer lá em Gálatas 5, versículo 4, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Então olha o que Paulo está dizendo, você se desligou de Cristo. Pastor, se eu desliguei de Cristo, eu perdi minha salvação. Não, pensa no casamento, isso é como um casamento, o marido continua casado, mas ele está desligado da esposa, eles dormem em quartos separados, eles não têm intimidade, está lá, é casado, mas a esposa não tem efeito na vida dele. Desligar-se de Cristo é isso, Cristo está aí, está dentro de você, a pessoa do Espírito Santo, mas não tem efeito. Você está tendo problema no seu casamento, mas porque você se desligou da graça, Cristo não pode agir no seu casamento. Você está tendo problema na sua vida financeira, você está tendo luta, não consegue sair, mas porque se desligou da graça, Cristo não pode intervir na sua vida. Mas por que ele não pode intervir? Porque você procura justificar-se pela lei. E o que é justificar-se pela lei? Aí, faço tanto por esse casamento, eu dei minha vida por esse casamento, eu merecia um casamento melhor. Aí o que eu faço? Olha aí na igreja, tantos anos que eu te sirvo, Senhor, e eu estou aqui esperando a minha bênção, esse outro chegou agora, e o Senhor já está agindo na vida dele. Merecimento. Todas as vezes que você procura se justificar
por alguma obra sua, por algum meritocracia, você está se desligando de Cristo. Cristo perde o efeito na sua vida. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? É isso que é se desligar da graça de Deus. E olha, voltando para o versículo 15, lá de Hebreus 12, e aí o autor de Hebreus diz: atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura. Por que a raiz de amargura porque se separou da graça de Deus. Por que estava conversando com a minha esposa no caminho, por que a pessoa fica nervosa? É porque é cheia de justiça própria. Verdade ou não é, irmãos? Por que nós ficamos nervosos? Porque não está acontecendo do jeito que nós merecíamos que acontecesse. Não está acontecendo da maneira que eu merecia que acontecesse. Por que temos tantos problemas em casamentos? Porque essa mulher não está sendo a mulher que eu mereço ter. Esse marido não está se agindo da maneira que eu mereço. Isso tudo é separar-se da graça de Deus, é confiar em algum mérito próprio. E quando você se separa da graça de Deus, o que surge é amargura, ressentimento. Por que as pessoas ficam frustradas, amarguradas? Internet é o que mais tem gente frustrada e amargurada. Fala mal da igreja, porque a igreja me feriu. Fala mal dos pastores, porque o pastor... Por que está falando mal de tanta gente? Porque está cheia de amargura. Mas quando você não... E aqui nós somos todos que permanecemos firmes na graça. Amém, meus irmãos? Quando você permanece firme na graça, você fala: Senhor, eu estou melhor do que eu mereço. Pai, essa pessoa nem merecia... Eu nem merecia me relacionar com ela, mas pela graça do Senhor, o Senhor tem colocado ela na minha vida. O que seu coração se enche? Não se enche de amargura, mas se enche de gratidão. Amém, meus irmãos? Quanto mais. Pastor, por quê que é tão importante isso? Presta atenção no que eu vou te dizer. Ninguém vai chegar no céu confiado na sua própria justiça. Ninguém vai poder chegar lá e falar assim: olha... E aí, rapaz, você está aqui, por que você está aqui? Eu estou aqui pela graça de Deus. Eu não, eu estou aqui porque eu servi o Senhor muitos anos, eu fui fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas, mas Deus é bom, né? Você está aqui. Ninguém. Você vai chegar no céu e vai falar: meu Deus, eu não merecia estar aqui, é muita graça. Você vai chegar lá louvando e exaltando tamanha graça de você poder adentrar nos tabernáculos eternos. E aí vem um anjo do Senhor, coloca uma coroa na sua cabeça. Você fica embasbacado: meu Deus, uma coroa, não. Rapaz, como é que você está com essa coroa? O que você fez? Eu não fiz nada. Aí o que você vai fazer? A única coisa que te resta, você vai tirar a coroa e depositar nos pés dele. Por quê? Porque tudo é graça de Deus. Você não vai dar uma honra para o Senhor que é sua, não, você vai dar uma honra para o Senhor, porque toda a honra é para Ele. Ele fez toda a obra, Ele edifica os nossos casamentos, Ele edifica as nossas igrejas, é Ele que nos abençoa financeiramente, é Ele que cura, Ele faz tudo, e de graça. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Por que você não vai chegar confiado nisso? Porque é pela graça que você é salvo. Não é isso que diz o texto de Efésios? Não é salvo pela santidade, não é salvo pelas boas obras, é pela graça mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. E aí diz: não é por obras, para que ninguém se glorie. Naquele dia ninguém vai se gloriar diante de Deus, porque todos nós vamos reconhecer: foi pela graça que nós estamos aqui. Esse foi o problema de Esaú. Por que Esaú se encheu de amargura e depois caiu na impureza sexual? Porque decaiu da graça, se separou. Um outro exemplo, ainda estou no meu tempo, um outro exemplo que eu quero rapidamente compartilhar com você, é o exemplo de Lucas, capítulo 15, quando vai falar da parábola do filho pródigo. Não vou ler o texto com os irmãos, que os irmãos conhecem a história. A Bíblia diz então que isso está tipificando, Jesus está mostrando quem é o nosso Pai, o coração do nosso Pai. Deveria ser a parábola do pai pródigo de amor. Então tinha 2 filhos, o mais moço pediu, parte da herança, ou seja, eu quero que o Senhor morra para eu poder pegar minha herança.
como o senhor não está morrendo, então me dá em vida. Foi uma desonra que ele fez com o pai dele. E ele foi embora. Projeto, por favor, 14, que eu vou... Não, perdão. Projeto 13, que eu vou precisar desse texto, desse versículo. Diz assim no versículo 13: passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo como, irmãos? Dissolutamente. Então guarda essa palavra, dissolutamente. E aí, ficou pobre. E aí Jesus colocou lá, que ele chegou a passar tanta fome, foi trabalhar no chiqueiro, porque o chiqueiro, o porco, segundo a lei, é um animal imundo, então o judeu entendia muito bem a situação de um ser humano cuidando de porco. Era o fim do túnel. E lá, para não piorar a situação dele ainda, ele começou a disputar comida de porco, lavagem. Vê que as coisas podem ficar cada vez pior, e a pessoa não cai em si. Mas quando ele disputou a lavagem com o porco, e ninguém lhe dava nada, ele caiu em si. Mas como é que ele caiu em si? Ele caiu em si pensando assim: o que eu fiz com o meu pai? Meu pai deve estar triste comigo, sofrendo, eu magoei o coração do meu pai. Não, ele caiu em si pensando: eu aqui estou passando fome, e lá na casa do meu pai até empregado come bem, eu vou voltar para a casa do meu pai, e vou pedir um emprego para ele. Ainda não conhecia a graça de Deus, mas ele estava pensando nele, no umbigo dele. Todos nós, sem exceção, viemos para Deus por causa de um interesse. Ninguém pode bater a mão no peito e falar: eu magoei Deus, por isso que eu vim. Não, uns vêm porque quer casar na vida da igreja, outros vêm porque está tendo problema no casamento, precisa resolver, outros vêm porque está numa depressão, está num problema de enfermidade, uma necessidade financeira. Homem nenhum, vem tudo por causa de um interesse. E o pai faz o quê? Vai embora, resolve só. Não, o pai fala: vem. Foi isso que aconteceu. O filho estava ao longe, o pai olhou para o filho, reconheceu e se pôs a correr. A única vez que a Bíblia diz que Deus correu. O menino estava sujo, de chiqueiro, fedido a porco. O pai correu, abraçou, se encheu de compaixão, beijou. O menino começa a falar: pai, pequei contra o céu diante de ti. O pai não falou: aí, está vendo, não te falei, olha o que você aprontou. Não, o pai falou: servos, traz a roupa, traz o anel, traz a sandália. Mas o que eu quero me ater mesmo é no irmão mais velho. A Bíblia diz então que o irmão mais velho voltou. Versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. No 28 diz: e ele se indignou. Ele ficou ressentido, amargurado. Por que meu pai está fazendo isso por ele? Eu há quantos anos que te sirvo? Não é isso que diz? E não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, o que é mentira. E nunca me deste um cabrito sequer. Ele servia o pai por interesse. Ele servia o pai querendo a bênção, querendo fazer uma barganha. Ele não vivia na casa do pai, mas o padrão do relacionamento não era a graça, era o merecimento. Porque ele decaiu da graça, o coração dele estava cheio de amargura, de ressentimento. E aí ele diz: para alegrar-me com os meus amigos, versículo 30, vindo porém esse teu filho, nem é meu irmão, que desperdiçou os teus bens, com o que, meus irmãos? Meretrizes, prostituta. Agora lembra que eu mandei você gravar uma palavra? Que o filho viveu dissolutamente. A Bíblia não diz com o que ele gastou. A Bíblia diz que ele viveu dissolutamente, uma vida doidada. Nós supomos que foi, talvez hoje, drogas, bebidas, mulheres. Mas o filho poderia ter falado tantas coisas. Esse filho voltou, pai, e gastou seu dinheiro com carro, gastou seu dinheiro com drogas, mas ele só falou com prostituta. Por que ele falou com prostituta? Porque nós julgamos o outro primeiramente com aquilo que está dentro de nós. Então o desejo dele também era cheio de impureza sexual. O desejo desse filho mais velho também era voltado para a prostituição. Por isso que ele acusou o irmão de ter gasto dinheiro com meretrizes.
Então olha só, porque ele se relacionava dentro da casa do pai, fora da graça, ele era alguém ressentido, amargurado, e era alguém também cheio de impureza. Lembra que eu falei com você? A graça é a raiz, e a santidade é o fruto. Então presta atenção, filho. Todas as vezes, sem exceção, que você está enfrentando alguma luta, e é engraçado que essas coisas, né, de pornografia, quanto mais luta, parece que mais poder adquire sobre a vida da pessoa, fica presa naquilo. Mas para você se libertar, e para você viver uma vida santificada diante de Deus, você tem que se alimentar da graça de Deus. O que é a graça de Deus? Ele me ama incondicionalmente. Eu não sou amado porque eu mereço, mas eu sou amado por causa da sua graça. E aí todos os dias você se alimenta disso. Você se alimenta, mas eu falhei, pastor, eu pequei. Eu pequei, mas não é isso que eu sou filho da obediência, eu sou filho amado de Deus, e eu espero inteiramente na graça. Tem alguma coisa que eu posso fazer para andar em santidade? Espera inteiramente na graça. Pai, me ajuda a me livrar disso. Senhor, eu não mereço, mas a tua graça é sobre a minha vida. Se alimente da graça de Deus. Quanto mais você se alimenta da graça de Deus, mais a amargura sai do seu coração e mais você vive uma vida santificada na presença de Deus. Queria chamar os irmãos que ministraram aqui o louvor. E o pastor tem direito a pedir música, né? O último exemplo, não vou me delongar nele, é o exemplo de Absalão. A Bíblia diz que Absalão era filho do rei Davi, e seu irmão Aminon abusou sexualmente da sua meia-irmã, Tamar, que era irmã por parte de pai e mãe de Absalão. E Davi não fez nada. E a Bíblia diz então que Absalão ficou magoado, ressentido com aquilo. Os anos se passaram, Absalão então matou seu irmão Aminon, foi embora, depois retorna, e aí ele começa a tramar contra o seu pai, porque estava cheio de amargura, ressentimento. E aí Davi sai corrido de Jerusalém. Mas aí o que Absalão faz? Coloca no pátio uma tenda e dorme, tem relação íntima com todas as concubinas do seu pai. Porque não andava na graça, mas sim no merecimento, era alguém amargurado, ressentido e depravado sexualmente. Exemplo da palavra de Deus, é a Bíblia que está te dizendo. O tema da nossa conferência é santificai-vos. Pastor, como eu posso ser mais consagrado, santo, separado para o Senhor? Medite na graça. Medite na graça. E como recompensa, o Senhor vai te revelar, vai se revelar mais a você. E quanto maior a revelação, ver o Senhor, não é ver o Senhor na glória, não. Na glória você vai ver Ele, é um outro nível. Ver o Senhor aqui é vê-lo na sua palavra. É enxergar o Senhor com a sua graça e com o seu amor incondicional. Eu queria aquela música, Bondade de Deus. Acho que essa dá para cantar. Você vai declarar isso. A bondade de Deus me segue. Todos os dias eu canto acerca da graça de Deus. Fique em pé no seu lugar. A Bíblia diz que quando Salomão terminou de construir o templo, eles começaram a cantar, rendendo graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Todas as vezes que você abre os seus lábios para declarar a bondade de Deus, o seu amor incondicional, a sua graça que permanece sobre as nossas vidas, glória de Deus enche a sua casa, glória de Deus enche a sua vida, muda o ambiente. Vamos ministrar isso ao Senhor? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Declara isso. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei
da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Declara mais forte. Deus, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Declara isso, a bondade te segue todos os dias. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia. Pega suas mãos ao Pai. Quero orar para nós encerrarmos a palavra. Senhor, louve e bendiga o teu nome nessa noite. Obrigado, Deus, pela sua amada igreja que está sendo edificada nessa cidade. Obrigado também, Senhor, pelos meus irmãos aqui da Projeto Ômega. Pai, nós louvamos e bendizemos o teu nome porque conhecemos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa graça nos está sendo trazida, revelada, Pai, no conhecimento da obra consumada do teu Calvário. Pai, eu abençoo a vida dessa igreja e eu declaro, Deus, a cada dia mais olhos abertos para contemplar a imensidão da sua graça e do teu favor. Pai, eu declaro, Deus, que essa igreja alcança ainda mais homens e mulheres que estão perdidos, longe, Pai, da graça do Senhor, mas que através da vida dessa igreja aqui nessa cidade, eles serão alcançados, eles serão trazidos para a casa de Deus. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Quem está cheio dessa graça pode dizer glória a Deus. Quem tem mais fôlego para dar um louvor ao Senhor aí? Bora? Fechou. Vamos fechar com um momento de louvor bem forte, amém?
Fala com essa pessoa que está ao seu lado. É por causa da graça. É pura graça. Aleluia. Misericórdia é pra sempre. Diga, Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom. Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão. De geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que aplauso de louvor a esse Deus. Pessoal, foi muito bom vocês terem vindo abençoar a gente aqui, servir a Deus. Nosso muito obrigado. Tem um esforço nisso, glória a Deus, mas Ele merece, né? E essa igreja também amou ter recebido vocês aqui. O Degman já é de casa, digamos assim, né? Quem se lembra do tempo que o Degman veio aqui junto com o Arthur? Quem se lembra desse tempo lá? Lá no Alegário Maciel ainda, né? Pouca gente, você está pouco conhecido aqui.
Vamos seguir no Instagram então para ficar mais alegre. Benção demais. Eu sempre converso com ele, a gente brinca muito e é uma alegria muito grande. Pastor Ricardo, sua família preciosa. O pastor Erickson. Rapaz, por que vai ter um nome internacional desse, né? Meu Deus. Eu sei o que é isso, que eu chamo Elan Montgomery. Onde é que a minha mãe estava com a cabeça? Mãe, onde é que só estava com a cabeça? Fala em mãe, amanhã tem um culto de 80 anos dela, né? 10 horas da manhã, pastor Ricardo. Minha mãe faz 80 anos, é a pastora de mulheres aqui na igreja, né? Ao meu lado, minha ovelha, né? E é obediente, tá? Às vezes. É obediente, tá? E amanhã, gente, também nós temos as 12 horas de oração, começando às 6 da manhã. As redes estão escaladas, as redes de células, de 2 em 2 horas, uma rede trocando. Na hora do culto, a rede Lucas está dispensada, claro, para a gente participar aqui do culto com a nossa matriarca. Vai ser bênção demais. E amanhã à noite, 18h30, atenção, 18h30, hein? Não 19h30. O culto no horário normal, nosso, de domingo. E nós vamos receber o pastor Felipe, lá de Vila Nova, e o nosso ministério aqui vai ministrar o louvor. Certamente haverá um derramar muito grande do poder de Deus. Quantos foram poderosamente alimentados com tudo que o Senhor fez? Então é hora de agradecer, amém? Vamos erguer a nossa mão ao céu, faça uma oração de gratidão a Deus por tudo que você recebeu. Você está saindo daqui alimentado pela palavra, nós estamos alimentados pelo Espírito de Deus, nós adoramos a Deus, nós nos alegramos, nós fomos ensinados, exortados, consolados com a palavra, e nós agora vamos sair daqui debaixo da bênção poderosa, e que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, essas doces consolações que só Ele pode dar, nos acompanhem todos os dias de nossa vida, em nome de Jesus, amém. Antes de ir embora agora, você vai cumprimentar umas 4 pessoas à sua volta, dando um abraço, um aperto de mão, que Deus abençoe a todos. Shalom, Adonai, vamos com Deus, até amanhã. Gente, olha, nós terminamos o nosso culto aqui agora, a presença de Deus tremenda, maravilhosa. Quero te convidar a vir estar conosco aqui na comunidade, todo domingo às 8h30. Também nós temos nossas reuniões de oração, 7 horas da manhã, online, nas 3 redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook. Vem participar, santifiquemo-nos, porque o Senhor vai fazer maravilhas no meio de nós. Deus abençoe a sua vida.